Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é apresentar para vocês o comparativo entre algumas raquetes de cabeça 100 com 300 gramas e padrão de cordas de 16 por 19. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria para equipamentos de tênis, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá bom? Também convido você a dar uma olhada aqui nos botões Valeu e Seja Membro. Botão Valeu que você clica para ajudar esse canal, para que ele continue existindo. E o botão Seja Membro, que é o botão que faz com que você participe da comunidade do Prestige Man, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje, nós fizemos há pouco tempo atrás um comparativo entre raquetes de cabeça 98 com 305 gramas, mostrando as características dos vários modelos que tem essa especificação. O que nós vamos fazer hoje é um comparativo não de todas, mas de algumas raquetes que têm a mesma característica, cabeça 100, 300 gramas de peso sem cordas, mesmo padrão de cordas de 16 por 19 e que são voltados para potência, tá? Então não vão entrar aqui as raquetes que são com essa mesma especificação, mas que são voltadas, por exemplo, para a geração de spin, como por exemplo a linha V-Core, como por exemplo a linha Extreme da Red, que são raquetes que têm essa mesma especificação, mas que são voltadas para spin, assim como acontece com a Pure Aero, por exemplo, né? Então nós não vamos falar das raquetes voltadas para gerar spin. Aquelas que são voltadas para gerar potência, algumas delas nós vamos apresentar aqui um comparativo a respeito delas. Quem é que vai entrar? Vai entrar aqui a Yonex Ezone 100, vai entrar aqui a Diadem Nova F1, que é um modelo agora mais recente, saiu modelos novos, mas essa aqui é a nova, tá? Também vai entrar a Babolat Pure Drive de 2025, aliás a Ezone também é de 2025, não é? A Angel TC100 de cabeça 100, obviamente, com o mesmo peso das outras. A Angel também tem variação de peso, você pode escolher outros pesos, outros equilíbrios, mas pegamos uma aqui com a mesma característica e com rigidez semelhante também, rigidez mais alta para gerar potência. E também a Wilson Ultra 100, tá? Então essas são as que vão entrar aqui. Quem é que não está entrando? Não tive a oportunidade de testar raquete da Prince com essas características, nem da Dunlop, nem da Solinco, nem da Tecnifiber, tá? Então não entram essas raquetes dessas marcas porque eu não tive acesso a elas e também não entram, como eu disse, as raquetes voltadas para spin, como a Pure Aero, como a V-Core 100, como a Extreme MP, tá? Essas também não vão entrar. Eu vou apresentar para vocês aqui, como a gente fez com aquela linha de comparação entre as raquetes de cabeça 98, eu vou apresentar as que são melhores em cada um dos itens, tá? Então, vou começar com o Ground Stroke. E no Ground Stroke, para mim, a melhor é essa aqui, que é a Ezone 100, a raquete que tem uma troca de bola no fundo de quadra excepcional, muito fácil de trocar a bola, muito fácil de manter a bola em quadra com uma potência muito boa. Essa aqui para mim a melhor dessas que eu estou usando aqui, né? Como troca de bola no fundo de quadra. A segunda seria essa aqui, a Babolat Pure Drive, que também é uma raquete nesse modelo de 2025. Nós fizemos o review recentemente dessa raquete. Também é uma raquete muito fácil de trocar a bola no fundo de quadra, com uma estabilidade melhor, com um conforto melhor do que os modelos anteriores. Essa seria bem próxima da Ezone, a Babolat Pure Drive. A terceira seria essa aqui,
E só para que você não fique perdido, essa é a Angel TC100 com cabeça 100, 16 por 19, com 300 gramas e com rigidez 70. Você também pode encontrar essa raquete com a rigidez 63, que obviamente vai dar uma potência muito menor, porque mais flexibilidade vai te dar mais controle e menos potência. Aqui é uma de rigidez 70 e ela é também excelente para a troca de bola no fundo, né? Todas elas aqui foram testadas com as mesmas situações, na mesma situação, com quadra de saibro, com a mesma bola, jogando com jogadores do mesmo nível e também com jogadores melhores que eu e até em dupla lá com os velhinhos. Todas elas foram testadas nas mesmas situações e essa aqui seria a terceira em termos de ground stroke, tá? Então o ground stroke seria a Ezone, Pure Drive e a Angel TC100, tá? Voleio, para mim a melhor delas é a Angel, né? Mais estável, mais fácil de gerar a batida quando você tem que receber uma bola muito pesada. A Angel 100, a TC100, excelente para o voleio, melhor que todas as outras. Coloco ela como a primeira entre as raquetes para volear. A segunda é essa aqui, é a Wilson Ultra 100. Também uma raquete bastante firme, bastante fácil de movimentar, muito boa para o voleio, fica em segundo lugar. E a terceira, a conhecida Pure Drive, nessa versão 2025, que como eu disse veio com uma estabilidade um pouco melhor, com um conforto um pouco melhor, fica em terceiro lugar no voleio, tá? O saque, para mim a melhor delas no saque é essa aqui, é a Ezone 100, muito fácil de gerar velocidade na batida, boa potência quando você tem que fazer saque chapado, muito fácil de fazer o saque kick, também excelente para isso. Eu colocaria como a melhor delas para o saque. A segunda, a Pure Drive de 2025, também muito próxima da performance dessa Ezone 100. O saque também nenhuma dificuldade, muito fácil de gerar potência, slice, spin, sem grande problema. E a terceira, essa aqui, a Angel TC100, também muito fácil de gerar potência, muito fácil de gerar principalmente o slice e com uma estabilidade melhor do que as outras duas, tá? Então essa a terceira no saque. Devolução de saque, para mim a melhor delas é a Angel TC100. Excelente estabilidade, excelente conforto para resistir a saques mais pesados, para bloquear bolas mais pesadas, com a mesma rigidez das outras e até um pouquinho mais, não é? Nenhuma dificuldade na devolução de saque, é a melhor delas entre as que eu testei, tá? A segunda é a Ezone, da Yonex, também muito próxima da performance da Angel, pouquinho abaixo, mas também muito boa na devolução de saque, uma raquete muito estável, acima do que eu esperava, né, para a estabilidade dela, fica em segundo lugar. E a terceira, a Pure Drive, que também veio melhor na estabilidade e na devolução de saque, e isso fica muito evidente, tá? Então essa fica a terceira na devolução de saque. Na potência, a mais destacada é essa aqui, é a Diadem Nova. Essa aqui, ela tem uma característica um pouco diferente porque ela é um pouquinho mais longa. Ela é a chamada stretch, ela é um pouquinho mais longa. Não existe o modelo dela com as 27 polegadas, ou pelo menos eu não tive acesso a nenhuma que tivesse o mesmo comprimento. Eu não quis cortar aqui, não achei necessário, e ela é uma raquete que tem uma potência diferenciada por conta das suas especificações, né? Ela também é uma raquete de rigidez alta, mesmo tamanho de cabeça, mas esse comprimento adicional aqui dá a ela uma potência que você não tem nas outras, né? Ela é um pouquinho melhor na potência, eu colocaria como a mais destacada em relação à potência. A segunda é a Pure Drive, que já é natural, né? Todo mundo que joga com Pure Drive sabe disso, né? Eu brinco sempre aqui no canal, né? Você der essa raquete aqui na mão de um chimpanzé, ele bate a bola pro lado de lá, porque é muito fácil de jogar com ela, uma raquete de potência free, né? Essa é a segunda, um pouquinho abaixo da Nova. E a terceira
é a Ezone 100, né, que também é muito próxima da Pure Drive, muito próxima em termos de potência. Em algumas situações até diria que são empatadas, tá? Então essa ficaria em terceiro, muito próxima da segunda, em termos de potência, tá? Controle, que é o contrário, né? O controle, a melhor delas é essa aqui, é a Angel TC100. Muito melhor em controle do que as outras todas, mesmo tendo rigidez alta, né? O controle dela é diferenciado, você consegue ter um controle superior, por exemplo, a da Babolat, por exemplo, a da Ultra, não dá nem para comparar, ela é muito melhor em termos de controle do que as outras quatro, tá? Então essa é a primeira entre as de controle. A segunda é a Ezone, que não é assim, maravilhosa em termos de controle, mas é bastante decente, né? Fica longe dessa, mas fica um pouquinho melhor do que as outras três, tá? Então essa fica como a segunda em termos de controle. E a terceira, a Pure Drive, que também é muito parecida em termos de performance com a Ezone, tá? O controle é muito parecido entre as duas, né? Também poderia dizer que está praticamente empatado tanto uma quanto a outra, tá? A manuseabilidade. A manuseabilidade eu daria a primeira posição para a Angel. E aqui não tem diferença em termos de balanço, ou seja, de equilíbrio. Elas têm praticamente o mesmo equilíbrio, a variação é muito pequena e mesmo assim a manuseabilidade da Angel é muito melhor do que as outras quatro, tá? Não que elas sejam ruins, a mais difícil de manusear é a mais longa, natural que seja assim, né? Mas a Angel tem uma manuseabilidade um pouco melhor e eu diria que ela fica com a primeira posição sem nenhuma dificuldade, tá? A segunda é a Ezone, que também é bastante manuseável, gostei muito da manuseabilidade dela, um pouco abaixo da Angel, mas também uma boa manuseabilidade, sem grande dificuldade, você consegue fazer as batidas. E a terceira é a Pure Drive, tá? Também nesse sentido muito próxima da Ezone, tá? Então essa seria a manuseabilidade. Em termos de estabilidade, essa aqui, a Ezone, para mim é a melhor, né? É a mais estável. Algumas mudanças aqui, provavelmente essa mudança de tecnologia que fizeram pode ter influenciado, ela veio um pouco mais estável, a estabilidade dela é muito boa, colocaria como a primeira. A segunda, a Angel, tá? A Angel tem uma estabilidade muito boa, assim como ela é muito manuseável, ela também é muito estável e funciona muito bem em termos de estabilidade. E a terceira é a Wilson Ultra, que também me surpreendeu, achei que ia ser muito mais instável, mas não, dá uma boa estabilidade, ficaria em terceiro em termos de estabilidade, tá? Vamos agora para o conforto. O conforto disparado é a Angel. A Angel, mesmo tendo a mesma rigidez, tem uma rigidez alta de 70, ela é muito mais confortável do que as outras quatro, tá? Daria a primeira posição para ela sem pensar duas vezes. Tá? Muito confortável, a melhor delas em termos de conforto. A segunda é a Pure Drive, que também veio com maior conforto do que os modelos anteriores, muito melhor do que a de 2021, né? Excelente em termos de conforto comparado com o modelo anterior, muito abaixo dessa da Angel, mas muito melhor do que o modelo anterior. E a terceira é a Ezone, essa aqui, né? A Ezone também veio com conforto bom. Ela tem 68 de rigidez, um pouquinho mais baixa do que as outras, mas ainda assim a Angel ganha e a Babolat Pure Drive nova é um pouquinho mais confortável. Pouco, mas é. Essa fica como a terceira em termos de conforto, tá? O fio, adivinha? A Angel muito melhor em termos de fio, mesmo com rigidez mais alta. E aqui eu tenho que dizer que há uma diferença que a gente não apontou ainda. A Angel é a chamada foam fillet, ou seja, ela é foam core, né? Ou seja, ela é aquela raquete que ela é injetada dentro da cabeça a espuma. E isso faz com que ela tenha não só
uma estabilidade melhor, mas também que ela tem um conforto melhor. Ela vibra menos, né? E isso faz com que o fio dela seja muito melhor, né? A estabilidade melhor, a característica dela de ter o foam core faz com que ela tenha, né, essa característica de melhorar o fio. Para mim, a melhor delas em termos de fio. A segunda é a Ezone, essa aqui. Também veio com rigidez um pouquinho menor do que era a anterior, mas ainda assim o fio é melhor do que o da Pure Drive, melhor do que o da Ultra, inferior ao da Angel, mas ainda assim um bom fio, né? Colocaria como a segunda opção. E a terceira é a Diadem nova, né? Também muito boa para ter noção do que você está fazendo. O fio é diferenciado, não esperava de jeito nenhum, mas é muito bom o fio dessa raquete, tá? Vamos agora para os dois últimos itens, que é o top spin e o slice. O top spin, para mim, a melhor é essa aqui, é a Ezone 100, muito fácil de gerar spin, muito fácil de dar giro na bola, né? Aquilo que eu falei quando nós apresentamos o review dela, né? Muito boa para troca de bola no fundo de quadra, que é uma das características que ela tem de destaque, e isso faz com que ela também seja boa por conta da estabilidade, da manuseabilidade e dessa capacidade de gerar spin, faz com que ela seja uma raquete muito boa para troca de bola de fundo de quadra. E aí então o top spin dela para mim é a melhor das 5 que estão aqui, tá? A segunda é essa aqui, que é a Diadem nova. Essa aqui facilitada um pouco também pelo fato dela ser um pouquinho mais longa. Isso te dá um pouco mais de alavanca quando você faz o movimento para spin e ela corresponde nesse sentido. Ainda assim, a Ezone é um pouquinho melhor. Essa aqui bem próxima da Ezone, tá? E a terceira é a Pure Drive. A Pure Drive também veio com uma capacidade melhor de spin, bom spin, né? Eu estou aqui usando corda que também ajuda, mas não é a corda que determina, é a sua batida. E ela também veio com um bom potencial de spin, colocaria como a terceira opção, tá? O slice, por mais incrível que pareça, a que eu mais gostei no slice foi a Wilson Ultra. Também é perfil largo, né? Mais largo, por exemplo, do que a Angel, né? Mas ainda assim a Ultra é muito fácil de gerar slice, de você fazer approach, de você bater aquela bola de defesa na esquerda quando ela vem muito rápida. Me surpreendeu no slice, a Ultra ficaria com a primeira posição. A segunda posição, a Angel, né? Perfil mais estreito, muito estável, muito confortável, excelente para o slice. Fica com a segunda posição. E a terceira é a Ezone, tá? Perfil mais largo aqui, não é maravilhosa, mas funciona bem, sem nenhuma dificuldade. Ela fica com a terceira posição, tá? Muito bem, essas foram as escolhas que eu fiz entre esses 5 modelos. No geral, o que eu colocaria aqui como a melhor, a segunda, a terceira? A melhor delas, sem sombra de dúvida, é a Angel, tá? Boa potência, bom conforto, excelente manuseabilidade, excelente fio, uma raquete completa. Essa aqui para mim, entre as 5 que estão aqui, raquetes de potência, para mim melhor do que todas as outras 4, tá? A Angel fica com a primeira posição. A segunda é a Ezone 100. Esse modelo mais novo veio com poucas mudanças, mas essas mudanças fizeram diferença e ela também tem uma performance excelente, excelente para quem é jogador de fundo de quadra, assim como acontece com a própria Angel, né? Eu colocaria ela como a segunda opção. E a terceira opção, a Pure Drive. Não compare a Pure Drive com a versão anterior, que era muito pior. Essa aqui veio muito melhor, colocaria ela como a terceira opção, tá? Entre essas raquetes que são de cabeça 100, padrão de cordas de 16 por 19, rigidez alta, voltadas para a potência, tá? Essa foi a avaliação que eu fiz dessas raquetes. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você não concordar, achar que está tudo errado, não é nada disso, tem coisa muito melhor, comenta aí nos comentários, né? Diga ali o que você achou. Essas foram as situações que a gente testou e essa foi a avaliação que o Prestige Man fez
desses modelos, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.